O apóstolo Paulo, meu irmão, minha irmã, ele diz aqui em 2 Coríntios capítulo 4, eu vou ler já no versículo 4, que diz o seguinte, nos quais o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para não lhe resplandecer a luz do evangelho da glória de Cristo, que é o quê? É a imagem de Deus. Eu quero te falar que ao longo de anos e anos, desde que você é criança, você ouve das pessoas falar sobre Deus. Talvez você pegou um exemplar da Bíblia como esse e leu sobre Deus. E eu vou dizer para você, quando eu pergunto para você assim, qual é a imagem que você tem de Deus? Qual é o pensamento? Qual é a imaginação que é produzida pelo seu cérebro acerca de Deus? Você já percebeu que a pedagogia ela usa muitas imagens para ensinar criança? Eu percebi ao longo desses anos ensinando a Bíblia, pregando sobre coisas espirituais, que as pessoas precisam desta imagem, de saber quem é Deus. E segundo essas imagens, eu e você, nós temos a tendência de nos correlacionar. Será que o seu Deus é aquele que as imagens da igreja mostram para você, nas figuras, nos desenhos, nas obras de artistas? Quem é Deus? Deixa eu te dizer, eu tenho revelações profundas aqui, que eu quero passar para você, e essas revelações só custa você ficar até o final deste vídeo. Você vai ser bombardeado por conhecimento revelado. Eu quero orar também por você e junto com você, porque Deus, Ele quer se revelar para você como nunca se revelou, para mudar completamente o quadro de vida sofrida, derrotada, fracassada que você tem vivido. Porque quando você for, tocado por esse conhecimento aqui que eu quero passar para você, quem anda com esse Deus, ele tem a tendência de ser vitorioso. Porque o Salmo 24 diz que ele é o poderoso em todas as batalhas. A grande verdade é que ele nunca perdeu uma batalha. Você quer entender, você quer absorver essas revelações que vão lhe ajudar a alcançar grandes resultados na sua espiritualidade, na sua vida espiritual? Então, fique até o final deste vídeo, porque eu quero revelar para você quem é Jeová Shabaoth, o Senhor dos Exércitos. Este é o tipo de conteúdo que o inferno não quer que você conheça. Esse é o tipo de vídeo que traz informações que o diabo não quer que você entenda. Mas eu quero desafiar você a ficar até o final e receber muito, mas muito conhecimento bíblico, teológico e principalmente espiritual. Vai fazer toda a diferença na sua vida. Preste atenção, eu comecei o vídeo lendo o que o apóstolo Paulo diz, que o Deus desse século, ele cegou o entendimento das pessoas. A palavra no grego para cegou é a palavra tufilou. Tufilou significa opaco, cegou os olhos do entendimento, ele diz. Tufilou significa fazer fumaça ou cortina de fumaça. Inclusive, essa última expressão, cortina de fumaça, é até uma estratégia usada por pessoas que usam em debate para bombardear uma pessoa com outros argumentos, outros assuntos aleatórios fora do assunto principal para a pessoa ficar perdida. Um dos propósitos do diabo é esse, é te dar muitas informações desconectas
desconhecidas, e às vezes você se perde e não consegue captar a real, não consegue captar a verdade. Então, a cegueira espiritual faz isso. O Deus desse século, ele tem um propósito, porque o próprio texto diz, ele cegou o entendimento dos incrédulos, para quê? Para não resplandecer a luz do evangelho da glória de Cristo, que é o quê? A imagem de Deus. Por isso que eu te perguntei o que é que você pensa, o que é que você imagina quando você pensa acerca de Deus. Por isso que eu te perguntei. Porque dependendo do que você pensa, dependendo do que você acha, dependendo do que você conheceu, eu posso dizer o qual cego você possa estar acerca de Deus. Na real, este vídeo aqui é para dar para você uma outra imagem de Deus, que talvez a religião não te ensinou. A igreja não te ensinou. As pessoas não te ensinaram, como também não me ensinaram, e eu tive que buscar, e Deus foi me revelando conforme eu fui buscando na palavra e também na vida de oração, é claro. Preste bem atenção, abra o seu coração, porque Deus vai falar com você profundamente agora. Jeová Shabaoth, ele vai entrar nessa peleja, ele vai entrar na tua guerra, e ele vai entrar, irmão, com força total, com tudo. E você vai ver que uma cegueira na sua mente, nos olhos do seu entendimento, vai sair. Porque no final deste vídeo, quando você chegar no final, você vai falar assim, meu Deus, eu não sabia de tudo isso. Eu quero isso para mim. E se você corresponder positivamente dizendo que quer isso para a tua vida, eu vou convidar você para um desafio de fé de orar 30 dias, invocando Jeová Shabaoth. Sabe para quê? Para ele entrar na sua peleja, na sua guerra, na sua batalha. E você vai ver que quando você orar agora com essa perspectiva bíblica, mental e espiritual, a sua oração vai ser muito mais forte. Eu vou passar aqui informações para a gente orar, e a nossa oração vai ser, Senhor, desperta com o teu zelo. Você não tem noção do que eu estou dizendo. Falar para Deus despertar o zelo dele, irmão. Você vai estudar aqui comigo e vai entender que uma outra tradução da palavra zelo é amor ardente. Abra os olhos do seu entendimento e venha comigo. Se inscreva no canal caso você ainda não é inscrito, tá bom? Agora, faça isso agora, antes da gente continuar. Ativa o sininho das notificações, porque a partir de amanhã eu começarei a postar aqui no canal. E se você está no Facebook, também, eu vou começar a postar aqui na página, todos os dias, orações baseadas nesse estudo bíblico aqui. Serão 30 dias de oração, todos os dias eu vou postar um vídeo e você vai acompanhar. Um mês orando até que Jeová Shabaoth, o Senhor dos Exércitos, ele entre nesta tua batalha. E detalhe, eu vou falar sobre um campo de batalha espiritual chamado Vale de Sal. É uma batalha espiritual que aonde venceram muitas e muitas batalhas. Nós vamos citar o exemplo de alguns que venceram. Amazias, Davi, porque eles tinham um propósito com Deus. Eles tinham uma aliança com Jeová Shabaoth, o Senhor dos Exércitos, que fazia com que eles fossem vencedores nas suas batalhas. Acho que já vai para 4 ou 5 anos que eu faço essa campanha aqui na internet. É uma das campanhas mais fortes, com mais testemunhos. São milhares de testemunhos já. E olha que às vezes as visualizações dos vídeos não chegam muito, como muitos outros ministros aqui na internet.
Mas quanto mais pega pessoas, quanto mais as pessoas abrem o entendimento, mais elas vão tomando posse de grandes milagres. Por isso que eu quero abrir o seu entendimento para a Bíblia. E já digo para você, o vídeo vai ficar extenso um pouco. Se quiser assistir em 2 ou em 3, 4 vezes, assista. O desafio é você assistir até o final. Quem tem sede de palavra, quem tem compromisso com a Bíblia, eu sei que vai assistir. Pelo menos a título de curiosidade para você se informar. É forte. Feitiçaria, bruxaria, magia negra, seja obra de maldição, seja o que for. Nós vamos trazer para dentro desse campo de batalha espiritual chamado Vale de Sal e vamos invocar Jeová Sabaote. Desperta, Senhor, com o teu zelo e vem. Tá? Marca o joinha já, o gostei, deixa o like. Começa a compartilhar aí, por favor. Conforme eu for ministrando aqui, você vai me ajudando aí no compartilhamento, mandando para as pessoas, chamando as pessoas para vir para esse propósito de oração, tá? Porque eu tenho certeza que vai ser bênção para a tua vida, ok? Se você precisa de mais conteúdo, mais conhecimento para fazer uma campanha, porque eu ouço isso também. Ah, aonde tem campanha na Bíblia? Esse negócio de ficar repetindo, orando. Deixa eu te dizer algo que eu estou dizendo sempre agora nas campanhas, sempre no primeiro vídeo. Lucas capítulo 8 é um exemplo, mas tem vários, mas eu quero citar só esse. A Bíblia diz que Jesus curou mulheres de espíritos malignos. A palavra grega para curou, entre várias que tem, várias palavras gregas para curou, ali no caso é terapeuo, a palavra grega. E terapeuo, para quem é brasileiro ou fala português, já correlacionou com outra palavra, terapia. E a palavra terapia significa atos repetitivos. Terapia é fazer atos repetitivos. Dá-se a ideia de que Jesus orou várias e várias vezes por aquelas mulheres, até que elas foram curadas de espíritos malignos. Então, só para você entender que os atos repetitivos, você vem aqui orando todo dia. Uma hora, essa terapia, ela vai ter efeito. Porque no fundo, você está exercitando a sua fé. Tá bom? Então vamos lá. Imagem de Deus. Qual é a imagem que você tem de Deus? Eu vou lhe apresentar Jeová Sabaote. Antes da gente entrar no tema do Vale de Sal, eu vou te dizer que é no Vale de Sal que nós vamos invocar Jeová Sabaote. Deixa eu te dizer uma coisa. O apóstolo João, ele diz que Deus é amor. E é verdade. Deus é amor. E amor de verdade. O amor não é um sentimento, não é um pensamento. O amor é uma pessoa chamada Deus. E ninguém melhor do que Ele, que provou o seu amor, Ele como Pai dando o seu Filho, e Ele como Filho se entregando na cruz por nós. Eu nem quero entrar nessa dimensão deste entendimento, mas estou te dando um exemplo. Porém, a gente tem os pregadores, as igrejas, a religião, vamos dizer assim, nos últimos tempos tem romantizado demais Deus. E dentro de uma romantização humana, cada vez mais querendo fazer Deus se parecer com o homem. E Deus é Deus, irmão. Deus não é homem. Deixa eu te explicar isso. A essência dele é amor. Ele é amor. Mas eu tenho certeza também que você já ouviu frases como essas. Deus é amor, mas também é justiça. É verdade? A questão é,
Como que ele executa a justiça? Eu vou te dar mais informações ainda para você entender quando a gente entrar na revelação. Ele é amor, porém, há momentos que ele precisa executar a justiça. E não é a justiça humana, é a justiça dele. É a justiça segundo ele quer. Ok? Isaías capítulo 59. A Bíblia diz que ele se veste de justiça. É basicamente o seguinte, ele é puro amor. Ele ama. Perdão, misericórdia, compaixão. Mas uma hora ele tem que fazer justiça. E como ele é amor, a Bíblia diz lá que é como, se a gente for assim ver, não tem um Supremo Tribunal do nosso país? Eu vou explicar melhor. Não tem um juiz de alguma corte judicial? Ele não tem um blazer, um paletó chamado toga? E quando ele veste a sua toga, pronto, aquele ali não é mais um homem comum. Ele está ali representando a justiça. Então o que o profeta Isaías quer dizer no capítulo 59, depois você vê lá, é que quando Deus quer fazer justiça, ele é amor, mas ele quer fazer justiça. Ele então pega justiça e se veste de justiça, como essas roupas, a toga. E aí, veste-se de justiça, decreta juízos, né? Dá ordem, faz a justiça acontecer. Depois ele tira a sua roupa de justiça e continua sendo a sua essência, que é o quê? Amor. Deu para você ter uma ideia de quem é Deus aplicando a justiça? Então, para Deus aplicar a justiça, ele se veste de justiça. Primeiro ponto. Agora eu quero que você, então, caminhe comigo nesta revelação aqui. Eu vou ler para você e eu quero que você crie essa imaginação. Eu vou lendo aqui, está aqui o esboço. Ó, Jeremias 50, 25, que diz o seguinte: o Senhor abriu o seu depósito. Que depósito? Você vai ver que sempre quando eu prego sobre esse texto aqui, os irmãos que me acompanham já há muitos anos, já ouviram eu pregando sobre isso aqui, tá? E eu tenho uma crítica às vezes assim, porque o português é muito complexo, né? É muitas palavras, muitas traduções, muitas interpretações. Meu Deus, é uma complicação. Porque quando eu leio aqui, o Senhor abriu o seu depósito, eu já penso o quê? Depósito de quê? Depósito de comida, depósito de lixo, depósito de quê? Não é? Depósito é depósito. Aí ele diz aqui, ó, Deus abriu o seu depósito, o Senhor abriu o seu depósito e tirou os instrumentos. Isso aqui é a tradução da João Almeida, tá? E tirou os seus instrumentos. Aí eu vou e pergunto, que instrumento? Instrumento cirúrgico? Não, instrumentos, a gente que é crente está relacionado com o instrumento da igreja, né? De tocar, um violão. Que instrumento? Instrumento de comer, um talher? Tem vários e vários instrumentos. Você vê que dificulta. Ao invés de facilitar o entendimento do leitor, dificulta. A tradução tem isso, tá? Aí ele diz aqui, ó, e tirou os instrumentos da sua indignação. Porque o Senhor Deus dos exércitos tem uma obra para realizar na terra dos caldeus. Tá? Vamos lá. Deixa eu explicar esse versículo para você com algumas palavras no original. Primeira palavra que eu travei aqui junto com vocês, depósito. Depósito do quê? A palavra no hebraico é a palavra otizá. Otizá significa, vou dar a revelação principal no final, mas otizá pode ser representado também, além de depósito, como um armazém, pode ser uma adega,
olha as traduções, tá? Pode ser um celeiro e pode também ser uma loja. Só que aqui nesse texto, não é nenhuma dessas que eu disse. É esta última tradução, arsenal. Então arsenal também não é um depósito? É um depósito. E no arsenal a gente guarda o que, irmãos? Armas. Arsenal é de armas, tá? Aí a outra palavra que a gente travou também aqui é a palavra instrumentos, que no hebraico é a palavra keli. Instrumentos também podem significar ou ser traduzido como artigos, utensílios e equipamento, tá? Mas neste texto aqui, a tradução é armas. Então Deus abriu seu arsenal e fez o quê? Tirou armas de lá. É lógico, pastor, o que se guarda num arsenal a não ser armas? Então, ele tirou armas, tá? Inclusive eu coloquei aqui entre parênteses, pode ser traduzido também como artilharia, que é o quê? Material de guerra. Ou seja, as armas é o material de guerra. Ele abriu o arsenal, ele não tirou bolacha, ele não tirou arroz, não tirou feijão, não tirou comida de lá, porque não era um depósito de comida. Era um arsenal, um depósito de arma. Então imagina no céu. Ele tem um depósito no céu, nas regiões celestiais. Aí é um outro entendimento que a gente tem também. Os lugares celestiais. Existem lugares no mundo espiritual. Então lá no céu, nas dimensões espirituais, ele tem um depósito de armas. Cria essa imagem agora. Cria essa imagem. Eu não te disse para você que quando ele quer fazer justiça, então ele vem, pega roupas de justiça como uma toga de um juiz, se veste e ele vai fazer justiça? E para ele ir para a guerra, como é que ele faz? Ele faz isso. Quando ele quer ir para a guerra, ele faz isso. Ele entra no seu arsenal e começa a pegar armas ali. Muitas armas. Artilharia. Ele começa a pegar ali o quê? Material para a guerra. E olha o que o texto diz, meu irmão, minha irmã. Ele tem uma obra para realizar na terra dos caldeus. Eu fico pensando, irmão, Deus ele é tão poderoso. Mas imagina esse Deus tão poderoso se armando, né? Eu faço até uma comparação, os irmãos aí mais da minha época, ou mais com mais de idade, né? Vão lembrar, na época que aquele filme Rambo saiu. Meu Deus do céu. Aquela imagem dele com um monte de arma aqui, aquelas balas aqui cruzando, arma para todo lado e ele saindo, metralhando todo mundo. Eu fico pensando, a imagem é basicamente isso. Ele pegando um monte de arma, colocando aqui, se preparando para a guerra. E dizendo, vamos para a guerra agora. Eu vou ali fazer uma obra. Que obra que é essa que o cara vai todo armado, hein, irmão? Eu vou ali fazer uma obra, acertar umas contas na cidade dos caldeus. Imagina, irmão, o que vai acontecer lá, hein? Deus desse jeito. Quem é esse Deus? Seu nome já está aqui. O Senhor dos Exércitos, que no original é Jeová Shabaoth, o Senhor dos Exércitos. Preste bem atenção, porque eu tenho uma outra palavra aqui nesse versículo ainda, que é a palavra indignação, para melhorar ainda essa imagem. Então você agora tem a imagem de Deus armado, pegando armas num depósito, se armando e dizendo, eu vou ali resolver uma situação. Aí a Bíblia diz que essas armas são as armas de indignação. A palavra indignação é a palavra za'an no hebraico, que significa raiva, que significa fúria
e significa também insolência, tá? O sentido figurado da palavra, o sentido figurado, por que eu gosto de citar nos meus estudos, quando eu cito algumas palavras no hebraico ou no grego, por que eu gosto do sentido figurado? Porque o sentido figurado da palavra dá a ideia do autor que escreveu, ele quer passar uma imagem daquilo que ele está escrevendo. Então ele está pensando, eu vou desenhar aqui, eu vou escrever a palavra cavalo. O que ele está pensando? Que tipo de cavalo? Que raça? Qual é o porte físico? O sentido figurado vai me dar isso. Não, é um cavalo que ele tem isso, aquilo outro. Porque se eu coloco só um cavalo, pode ser, eu posso ter várias possibilidades. Mas o sentido figurado é importante por causa disso. Então, o sentido figurado da palavra Zaã, de raiva, de fúria, o sentido figurado é espumar pelo canto da boca. Quando ele está escrevendo aqui que Deus vai pegar suas armas de indignação, está dizendo o estado emocional que Deus está. Ele está tão zangado, ele está tão furioso que está espumando pelo canto da boca. Já vê aquele povo que está discutindo, que está falando, que está brigando e começa a espumar aqui pelo canto da boca? Tá bravo, irmão. Brabo, como a gente diz aqui, né? No sotaque. Tá brabo. Deus. Imagina ele furioso, espumando pelo canto da boca e dizendo assim, eu vou acertar as contas ali. Esse é Jeová Shabaoth. Agora, daqui para frente, eu vou começar a dar subtítulos e vou ler os versículos e vai ser mais dinâmico, tá? Preste atenção, a Bíblia chama também de Jeová Shabaoth. Eu coloquei aqui um subtítulo, o dono do exército de anjos. Salmo 148, versículo 2, diz assim, ó, louvai todos os seus anjos, louvai-o todos os seus exércitos, no plural ainda, tá bom? Eu anotei aqui que a palavra exército é a palavra Tizabá, significa soldados, hortes, né? Significa companhia e companhia militar, no caso, né? O sentido figurado, aí eu vou de novo, o sentido figurado do Salmo 148, versículo 2, esta parte, todo o seu exército. Sentido figurado é servidores ou adoradores. Ou seja, isso correlaciona diretamente os anjos como servidores, ou seja, os soldados, os que fazem parte da tropa do exército são servidores e também adoradores, tá? Sentido figurado. Então imagina os anjos de guerra, de batalha, adorando ao Senhor. Imagina todo mundo com espada, com lanças, com todo tipo de armamento bélico humano que a gente tem aqui. Imagina um anjo segurando isso, só que agora dentro de um sentido espiritual. Hoje eu nem vou falar aqui sobre as armas que Deus tem. Fogo, relâmpago, raio, tufão, furacão, terremoto, são armas que Deus manifesta no céu e se materializam fisicamente em forma dessas coisas. Eu já falei isso para os meus seguidores, as armas. Então, imagina, né? A palavra louvai aqui no Salmo 148 é a palavra alau, significa brilhar, e esse brilhar tem a ver com brilhar como a lua, como o sol e como luz. Significa elogiar, significa celebrar, significa glorificar. Tudo isso significa a palavra louvai-o, tá? O sentido figurado da palavra louvai-o é cantar, fazer um show e delirar.
Imagina esses anjos de guerra que são adoradores, todo mundo adorando Deus com armas, com espada, na guerra, e louvando e bendizendo, fazendo um show, cantando, louvando. Menino, é forte. A Bíblia chama Jeová Shabaoth, o Senhor dos Exércitos, como o varão de guerra. Êxodo capítulo 15, versículo 3. O Senhor é homem de guerra. O Senhor é o seu nome. Tá? Salmos 24, versículo 8. Quem é este Rei da Glória? É o Senhor forte e poderoso. O Senhor poderoso na guerra. Tá? Eu anotei aqui que essa palavra no Salmo 24, versículo 8, essa palavra forte, é a palavra hebraica azazi, significa homem forte. Olha só, a palavra significa homem forte e o sentido figurado da palavra é forte como um exército. É como alguém que é um só, mas tem a força de um exército. É a expressão. Tá? A palavra poderoso, o Senhor é forte e poderoso. A palavra poderoso é a palavra gibor, que significa tirano, significa ousado, audacioso, valente, guerreiro. Olha que forte. Imagina aí, você começa a construir a imagem de Jeová Shabaoth, armado, na expressão popular do brasileiro, armado até os dentes. Ele é armado até os dentes, ok? Espumando pelo canto da boca, furioso e ainda com um exército de anjos, adoradores, um exército todo mundo armado, ok? E olha as expressões, gibor, tirano, audacioso, meu Deus, é muito forte isso aqui. Valente, guerreiro, ousado. É muito forte. Esse é o nosso Deus, tá? Inclusive a tradução da King James, o mesmo versículo de Salmos 24, versículo 8, diz assim, a King James. Quem é o Rei da Glória? É o Eterno, o poderoso e valente, tá? Deus forte, o bravo das guerras. Põe um adjetivo mais. Bravo. Ele é o bravo nas guerras. Imagina ele indo pra guerra, irmão. Bravo. Arrebentando com tudo. Meu Deus do céu. Chega a arrepia aqui. Irmão, depois desse vídeo aqui, depois dessas revelações que eu vou passar, o diabo vai olhar para você e vai ter medo de você, porque esse é o seu pai, tá? Ele é o seu pai. Mexeu com meu filho, mexeu com a minha filha, imagina ele armado. Aí você vai ter a ideia que quando você começar a chamar ele, irmão, são 4, 5 anos só aqui na internet, fora que a gente já tem esse entendimento há muitos anos e faz esse propósito. Macumba, feitiçaria, demônio, qualquer coisa maligna. Quando você souber quem é Deus e que Ele pode lutar com você, e é esse Deus aqui. Imagina Ele armado, furioso, o bravo, dizendo assim, não, eu vou resolver uma coisa com esse demônio no seu casamento, essa pombagira. Não, eu vou resolver um negócio aí com esse tranca-rua que está fechando as coisas para você. Não, vou resolver um negócio com essa concorrência maligna de perturbação. Não, eu vou resolver um negócio em relação a enfermidades e a doenças que está sobre a sua vida. Eu vou lá. Imagina. Irmão, não vai sobrar nada. Vai marcando joinha, vai marcando gostei. Por favor, meu irmão, vai compartilhando, manda para todo mundo. Nós estamos aqui, num estudo bacana, bonito, legal. E eu tenho muita coisa para falar para você aqui hoje. Aleluias. Vamos começar a entrar dentro do entendimento sobre o zelo. Ele está armado, ele está espumando pelo canto da boca, ele é o bravo da guerra, ele tem soldados
que são adoradores, que estão com ele todo momento. E tem um detalhe. Tem hora que ele desperta o seu zelo. Meu Deus do céu. E ele anuncia a guerra. Irmão, quando ele determina guerrear, sai de perto. Porque ele vai vir para devastar com tudo. Inclusive, deixa eu fazer um parêntese aqui. Inclusive, é ele, tá? Que vai vir na segunda vinda. Ok? Só para informar para você. Hoje nós estamos vivendo num período chamado pelos teólogos de dispensação da graça. Estamos dentro da dispensação da graça. Por isso que os pastores ficam romantizando Jesus, tá? Ah, ele é amor, ele é misericordioso, ele é isso, aquilo, outro, tá? Enquanto nós estamos na dispensação da graça, aproveita que ele tá assim. Ele tá calminho, ele tá bom, ele tá, ó. Ele tolera, ele suporta. Mas essa dispensação da graça, ela vai passar também como as outras dispensações, porque é para vir outras dispensações. E quem já estudou mais um pouquinho a Bíblia sabe que haverá uma dispensação chamada milênio, que ele vai governar aqui na terra, tá? E esse governo dele aqui é desse jeito, ó. Jeová Shabaoth. É ele que a palavra de Deus... E olha que eu não estou pregando sobre isso, mas é ele que vai vir. É ele que quando aparecer no Monte das Oliveiras, junto com toda a igreja, a Bíblia diz que ele vai pisar no Monte das Oliveiras e o Monte das Oliveiras vai partir ao meio. Imagina. Irmãos, é aquele que vai vir montado no cavalo, tatuado na sua perna, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. E vai vir com tropas, cavalos e cavaleiros. Irmãos, a Bíblia, através de vários profetas, diz que os pecadores que não se arrependeu vão estar lascados também. Anticristo, besta, falso profeta, demônio, seja lá. Irmão, meu Deus do céu! E sabe quem vai fazer tudo isso? É ele. Imagina ele fazendo isso hoje. Não de uma forma literal, como nós esperamos na plenitude, no arrebatamento da igreja, após o arrebatamento, nessa dispensação do milênio. Mas imagina ele fazendo isso por você agora, em relação à feitiçaria, à bruxaria, a demônio que está te perseguindo, a maldições. Imagina ele vindo desse jeito para quebrar com todo o mal que amarra a sua vida. Nós vamos invocar ele para isso. Tá? Mas você já vai se relacionando com ele assim, porque literalmente ele vai se manifestar dessa forma que eu estou pregando aqui para vocês. Tá bom? Que eu estou ensinando para vocês. Olha aqui, quando ele anuncia a guerra. Isaías 42, versículo 13. O Eterno sairá como valente. Meu Deus. Homem poderoso. Como guerreiro, olha aqui. Como o guerreiro despertará o seu zelo. Com forte braço, ou com forte brado, né? Gritando, falando alto. Tá brabo, né, irmão? Tem que falar alto. Com forte brado. Não é com aquela voz, não vai ser aquela voz mansinha, né? A gente assiste os filmes religiosos, evangélicos, católicos, sei lá. A gente vê aquele Deus, né? Oh, pecador! Tem umas vozes até meio afeminadas, né, também. Oh, meu Deus! Né? Não, irmão. Ele vai vir para colocar ordem na casa. A voz dele vai ser um brado. Bora! Posso nem gritar, o microfone aqui não dá problema para vocês aí no áudio. Aí vai vir brabo. Ó, com forte brado exclamará:
guerra e demonstrará toda a sua força contra os seus inimigos. Imagina. Imagina isso acontecendo agora. Nós orarmos esses 30 dias, despertar o zelo dele. Senhor, vem com teu zelo. E vem com toda a tua força. Demonstra toda a tua força contra essa enfermidade. Demonstra toda a tua força contra essa miséria, essa pobreza, essa dívida, essa falência, assim sucessivamente. Contra esses feiticeiros que fazem feitiçarias, que oram ao contrário. Irmão, imagina ele vindo assim, tá? A palavra zelo aqui é a palavra grega kiná. Inclusive tem a raiz semântica do nome Caim, tá bom? Tem um vídeo, uns 2 anos atrás, eu preguei sobre o espírito de Caim, naquela campanha chamada Teias de Aranha Espirituais. Inclusive, eu tinha esse esboço, como esse aqui, ó, no computador, e eu perdi a memória, esse esboço sumiu, mas o vídeo tem lá. Depois eu tenho que sentar de novo para refazer aquele esboço para guardar, que foi muito bacana. A palavra quiná significa ciúmes. Por isso que Caim, ele era aquele ciumento, tá bom? Ciúmes. Ciúmes, irmão. Se eu parasse por aqui a explicação, já dava para entender. O zelo despertará o seu zelo, o seu ciúme. Deus tem ciúme de ti, irmão. Do povo dele. Ai, pastor, mas esse povo dá tanto trabalho, o povo nega ele, esfria, vai e volta, peca e despeca. Mas é um povo, irmão, que não larga ele, que está adorando ele, que sabe, Deus sabe, irmãos, que eu e você nós temos erros e falhas, mas nós temos algo chamado fé. E graças a Deus que nós temos essa fé que não é nós, não somos nós, é Ele que faz a nossa vida. É por Ele. Se dependesse do caráter de homens, de posicionamento de homens, não daria certo. Como diz o brasileiro aqui, estaríamos lascados. Mas graças a Deus que Ele tem amor, porque só tem ciúmes quem ama. Ele ama você. E mesmo a gente, às vezes, apresentando um comportamento errado, deixa bem claro que Ele tem ciúmes. A outra tradução da palavra ciúmes é a expressão amor ardente. Tá? Tocou na minha noiva, irmão, é como alguém insultar você que é um esposo que ama. Ou até as mulheres também. As mulheres às vezes até demonstram mais ciumentas também, né? Mas tem homem possessivo. Imagina isso. Mexeu com a minha esposa? Mexeu com meu esposo? Vou para cima. Vou cobrar satisfação. É basicamente isso. Você não tem um relacionamento com Deus? Ele tem ciúmes de você. Essa enfermidade, essa doença, esse problema que você está passando. Quando Ele manifestar o amor ardente dEle, os ciúmes dEle, Ele vai vir e vai dizer, eu vou exterminar todos os meus inimigos. Isso acontece porque você quer, isso acontece automaticamente. Como é que acontece isso? Quando você pede. Quando você clama, quando primeiramente você entende, como eu estou fazendo você entender, lendo a palavra. Porque ele pode estar morrendo de ciúmes, como a gente diz. Ele pode estar ardendo aqui, ó, com vontade de esmagar alguém. Mas ele é educado, cavaleiro. Ele não vai tomar partido, ele não vai, a não ser que você queira. Já pensou? Por causa do seu livre-arbítrio.
Porque você poderia ter me perguntado também, por que ele já não fez isso? Porque ele espera você chamar por ele. Ele fica lá no canto dele. Ele está olhando para você. Ele te ama. E está querendo pegar os inimigos teus. Porque no final das contas, irmãos, dentro do entendimento de batalha espiritual, Deus ele não está lutando contra o diabo. Porque senão ele já tinha destruído o diabo, irmão. Já não existia mais diabo e demônio, não. O diabo é que luta contra você, contra nós. Por isso que a Bíblia diz, se Deus é por nós, quem será contra? É a partir do momento que você entende que você tem que chamar ele para entrar nessa batalha. Que tem pessoas que não querem também que ele interfira, e ele respeita. Não tem os incrédulos, os ateus e assim sucessivamente? Tem gente que não quer. Mas eu estou falando com gente de fé, ou com gente que quer ver essa fé se manifestar. Então ele vem com o zelo dele, desperta com o teu amor ardente. Aí tu vai ter furioso, armado, espumando pelo canto da boca, exército de adoradores, de servidores, de guerreiros, tudo ao seu dispor, tá bom? Tirano, ousado, audacioso, valente, bravo e ardendo em ciúmes. Imagina, pensa nessa combinação, ardendo de amor para defender o amado, a amada. No geral, quando a gente se fala da igreja, a igreja amada, a sua noiva. Irmão, ele vai vir com fúria, com tudo, para demonstrar, como o profeta Isaías diz, demonstrar toda a sua força. Lembrando que Isaías e Jeremias, passagens que nós lemos aqui, que está muito enfatizando o Jeová Shabaoth, o Senhor dos Exércitos. Eles profetizaram no período do cativeiro da Babilônia. Pensa o povo escravo, lascado, sofrendo. Irmão, imagina. E ele é assim, para vir. Para pegar os caldeus, para pegar os que prenderam. Mas Israel também tinha erro, eles abandonaram, eles traíram, eles apostataram. Mas depois de um tempo dentro do cativeiro, eles geraram arrependimento. E aquele que é dono deles é aquele que ama, o que arde em ciúme recebe o arrependimento e agora quer vir dar o troco nos inimigos. Simplesmente o seguinte, é isso. Eles dentro do cativeiro, eles voltaram a buscar, eles voltaram aos caminhos e tudo. Então ele ama, ele vai dar sempre uma chance, ele vai dar sempre oportunidades e assim sucessivamente. Agora, depois que eu te falei sobre ele estar ardendo em amor, você vai ver aqui um rei, homem de Deus, reuniu ali os sacerdotes, os profetas, as pessoas de oração e começaram a buscar o Senhor contra os seus inimigos. Vários inimigos ali, mas principalmente o rei da Síria. Ei, irmão, eu vou passar como tarefa de casa para você ler na sua casa, todo o capítulo 37 do livro de Isaías, tá? Porque eu vou chegar aqui já, eu vou ler o 31 até o 36, ok? Você vai ver aqui um exemplo de um rei que fez uma oração e esse amor ardente, esse zelo do Senhor foi despertado, como nós estudamos aqui agora. E olha o que aconteceu. Inclusive, é uma passagem bem conhecida de todo mundo agora. Daqui para frente, eu vou economizar o tempo aqui e vou ler do 31, mas você lê os versículos anteriores todos, tá bom? O versículo 31 começa dizendo o seguinte: porque de Jerusalém sairá o restante, e do monte Sião os que escaparem. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. Porque assim diz o Senhor acerca do rei da Assíria:
não entrarás nesta cidade, nem lançarás nela flecha alguma, tampouco virá perante ela com escudos, ou se levantará trincheiras contra ela, né? Pelo caminho por onde vier, por esse voltará. Porém, nesta cidade não entrará, diz o Senhor, porque eu ampararei esta cidade para livrá-la por amor. Ó o amor aqui, tá vendo? Por amor de mim. Olha aí, ele puxa para ele, por amor a mim. Porque esse é o povo que tinha promessa, irmão. Tá? Esse era o povo que Deus tinha escolhido para amar. É você. Por amor de mim. E por amor ao meu servo Davi. Olha aí, a aliança que Davi tinha. E já já eu vou lhe falar desta aliança que Deus tinha. Olha onde está repercutindo. Olha aonde, irmãos, está ecoando a aliança que Davi tinha. E eu vou lhe falar, tá bom? Por amor de mim e por amor do meu servo, pelo meu servo Davi. Ó, depois que ele disse isso, não vai precisar trincheira, levantar trincheira, não vai precisar lançar flecha, não vai precisar escudo, não vai precisar de nada. Eu vou. É isso que Deus está dizendo. Quem vai, sou eu. Espera um pouquinho aí. Olha o que o versículo vai dizer. Então saiu o anjo do Senhor. Isso é o zelo dele, tá? Então saiu o anjo do Senhor e feriu no arraial dos assírios a 185.000 deles. Quando se levantaram pela manhã cedo, eis que todos estes eram um campo de mortos. Um anjo. Ó, eu vou responder a sua oração, Ezequias. Você não vai precisar de lança, você não vai precisar de espada, de escudo, nem vai precisar levantar trincheiras. Não, eu vou. Por amor de mim e por amor ao meu servo Davi. Eu vou. Um anjo, irmão, passou e ficou o campo, 185.000 mortos em uma passada só. Olha o zelo, olha o amor ardente. Olha o que ele faz. Pega isso, irmão, e traz para uma revelação dos dias de hoje, tá? Pega isso. Imagina isso hoje. Meu Deus, é muito forte. Tem pessoas que ficam com medo, porque é legião de demônio. Não, é o inferno, não é um capetão, não é aquele que senta no trono. Irmão, uma coisa eu sei. Eu tenho que respeitar o diabo porque eu sei que ele tem poder. E tem, irmão. Tem. Não é à toa que ele faz o que ele faz na vida das pessoas, não é porque ele tem poder. Dentro das legalidades, das brechas que todo mundo tem. Ok? E todo mundo dá. Ele disse para Jesus, tá vendo esses reinos aqui? Todos eles me foi entregue. Ele não roubou nada de ninguém. O homem quem deu. O homem que deixou ele governar. Então o diabo governa através do coração pecaminoso dos homens. Ok? Então, entenda isso. Porém, ele não tem mais poder do que o nosso Deus. Ele tem poder. Mas o Todo-Poderoso é o nosso Deus. Irmãos, eu quero que você ore cada dia desse vale de sal e tenha isso em mente. Uma passada só, o zelo dele passou 185.000.
Se hoje a nossa luta não é contra carne nem sangue, é contra demônio, imagina uma passada desse anjo no inferno. Irmão, meu Deus do céu, você não está tendo noção do que eu estou, a compreensão que eu estou te dando aqui. Meu Deus do céu, o que ele pode fazer é muito forte. Rabacantoromassuriantoromas. Sonfonias 3:8. O fogo do zelo. Portanto, esperai em mim, diz o Senhor, no dia em que eu me levantar para o despojo, porque o meu decreto é ajuntar as nações e congregar os reinos, para sobre eles derramar a minha indignação e todo o ardor da minha ira, porque toda esta terra será consumida pelo fogo do meu zelo. De novo, leva este entendimento para um princípio de batalha espiritual contra espíritos da maldade, feitiçaria, bruxaria, maldições, coisas que estão dando errada na sua vida. Leva isso para dentro desse entendimento para hoje, para agora. O que é que Deus não pode fazer, meu irmão? É muito forte. Detalhe. Por que que eu vou orar? Eu vou citar agora um monte de versículos aqui. Eu vou ler, eu vou sair lendo. Tá? Por que que eu vou fazer muitas orações dessa campanha do Vale do Sal no monte? A maioria delas. A maioria das orações. Porque eu conectei, como eu disse no começo do vídeo para você, quando ele vier na terra, no Monte das Oliveiras, quando ele pisar no Monte das Oliveiras, vai pisar e o monte vai abrir no meio. Vai para dois lados, vai partir no meio. Imagina que pancada. Imagina todo o olho vendo. Ei, irmão, vai ser poderoso. Eu entendi e correlacionei o seguinte, que há muitas passagens bíblicas falando que o monte, eu sei que isso tem uma linguagem espiritual, um significado espiritual, que monte sempre na vida é governo, é domínio, né? Inclusive, quando se fala de caráter, de humor ou de alma, é orgulho, né? É o topo, lugares altos, tá? Alteza, majestade, tem tudo a ver com isso. E sei que no mundo espiritual tem uns montes também, que são os domínios, né? Preste bem atenção. Eu vou orar no monte simplesmente como um ato profético. É como se eu tivesse... Quando eu vou fisicamente, é como se eu estivesse indo espiritualmente. Quero que você me entenda isso. Então eu vou estar orando no monte, porque há vários textos que diz que ele habita no monte. Ele quem? Jeová Shabaoth. Êxodo 19:20. E descendo o Senhor sobre o monte Sinai, que é também conhecido como Horebe, né? O monte Horebe. Sobre o cume do monte, chamou o Senhor a Moisés ao cume do monte. E Moisés subiu. E lá no monte Moisés teve as revelações poderosas, né? Recebeu ali as tábuas da lei no monte. Então você vê, está correlacionando o monte. Mas espere. Salmo 68, do 12 ao 19. Reis de exércitos fugiram às pressas. E aquela que ficava em casa repartia os despojos. Ainda que vos tenhais deitado entre os redis,
contudo sereis como as asas de uma pomba, coberta de pratas, e as suas penas de ouro amarelo. Quando o Onipotente ali espalhou os reis, foi como a neve em Salmão. O monte de Deus é como o monte de Bazã, um monte elevado, como o monte de Bazã. Porque saltai, ó montes elevados. Preste atenção, este é o monte que Deus desejou para a sua habitação. O Senhor habitará nele eternamente. Os carros de Deus, preste atenção, são 20 milhares e milhares de milhares, tá? Aqui a correlação é o exército, a tropa, né? Da mesma forma que o exército tinha aquelas carroças, aquelas carruagens, aquelas milhares e milhares, aqui o escritor também está querendo correlacionar, né? Fazer essa figura de linguagem aqui, ok? Preste atenção. São milhares de milhares. Porque daí também aqui traz aquela ideia que quando Jesus vier no Monte das Oliveiras, que ele pisar, que vai fender, vai abrir em dois, vai vir um exército, é a mesma figura profética. É a mesma figura profética, entendeu? Ele vindo no monte, com milhares e milhares, vindo para a guerra, para a batalha, tá? Mas isso é outro assunto. O Senhor está entre ele, como em Sinai, tá? No lugar santo. Tu subistes ao alto, levaste cativo o cativeiro, lembra disso? Recebestes dons para os homens, até para os rebeldes, para que Deus habitasse entre eles. Esse mesmo versículo aqui é o que Paulo vai falar profeticamente lá em Efésios capítulo 4, tá bom? Então, é tipo assim, logo após da guerra, da batalha, ele foi subindo, né, levou cativo o cativeiro, então, basicamente isso. Outro assunto também, né, mas eu estou falando a título de curiosidade. E não dá tempo da gente explicar tudo aqui também. Bendito seja o Senhor, que de dia em dia nos carrega de benefícios. O Deus que é nossa salvação. Então nós vimos aqui um monte que Deus deseja habitar. Por isso que eu vou fazer as orações no monte. Tem mais versículos aqui, ó. Isaías 8:18. Eis-me aqui com os filhos que me deu, ó Senhor, por sinais, por maravilhas em Israel, da parte do Senhor dos exércitos. Aí ele vai dizer aqui, ó, explicitamente, da parte do Senhor dos exércitos que habita no Monte Sião. Ou seja, ele reside lá, ele permanece lá, ele está vivendo lá, tá? Então, que lugar melhor de invocar Jeová Sabaote? Aonde ele habita, é ir lá onde ele habita. É lógico que o monte físico hoje, né? Você pode orar em qualquer lugar, ele vai se manifestar. Mas eu quero levar ao pé da letra esse entendimento, entendeu? Que quando eu estiver indo lá, no monte fazer as orações, é uma forma de estar mais próximo dele. Porque é o lugar onde ele habita. É lógico que ele habita, irmão, em todo lugar. Mas você entenda o contexto profético, tá bom? Acho que não vale a pena mais ler, você já entendeu. Em Joel 3:14, em Joel 3, do versículo 14 ao 17, fala também do Monte Santo e fala sobre o dia da decisão, tá? O vale de Josafá, essas coisas, o sol, que a sol vai se converter, né? A lua, o sol e a lua
vão se escurecer, tal. Todo mundo está cansado de ouvir isso aqui também, as revelações. Aqui fala em Zacarias 14:4, é onde que fala sobre ele vir no Monte das Oliveiras e vai fender o Monte das Oliveiras em dois. Então, tudo tem a ver com o monte. Ok? Você entendeu? Por que eu vou no monte? Porque lá é um lugar onde a Bíblia diz que é onde Jeová Sabaote habita. Tá bom? A aliança de sal. Rei Ezequias ora: Senhor, tem que fazer alguma coisa aí, né? O rei da Síria está aí, está forte, a gente está perdendo, o negócio está bom não. Eu vou aí, por amor a mim e pelo meu servo Davi. Por que Davi, irmão? Por que Deus tinha esse amor com Davi? E eu vou te falar, Davi era um cara que tinha muitos pecados, se brincar até mais do que eu e você. Porque muitos de nós não temos nem a capacidade de fazer o que ele fez. O tanto de pecado e de iniquidade. Mas a questão é, e no sentido de adoração, de compromisso, de propósito, de fé, de sinceridade, será que nós temos a mesma de Davi? Porque ele era um homem segundo o coração de Deus. É muito forte, irmão. Aí eu vou falar agora da aliança de sal, que perpetuou e até hoje perpetua como uma promessa na vida de Davi e de todos os seus descendentes. E essa aliança eu e você podemos fazer também. Eu anotei aqui, ó, o segredo das vitórias de Davi. Porventura, não vos convém saber que o Senhor, Deus de Israel, deu para Davi a soberania sobre Israel, a ele e os seus filhos ou descendentes, por uma aliança de sal? É aqui onde a campanha começa a se desenvolver. Por que vale de sal e por que aliança de sal? Por quê? Porque a aliança de sal, biblicamente falando, são alianças perpétuas. Aqui eu tento no canal ou na internet fazer essa campanha uma vez por ano. Não tem problema fazer mais, tá? Não tem problema. Porque eu percebo que os principais votos a gente deve renovar pelo menos uma vez por ano. Mas quanto mais você renova, porque até no mundo espiritual da maldade é assim. Sabia disso? Nós que é crente, às vezes que não temos essa fé ou esse mesmo engajamento que alguns têm, mas, por exemplo, tem gente que vai fazer feitiçaria e bruxaria e daqui um ano, aquela mesma feitiçaria e bruxaria tem que ser renovada para continuar valendo. Para, tipo, o espírito guia, o Deus lá, sei lá, que diabo que é o diabo mesmo, dizer, ó, eu tenho um pacto contigo, eu tenho uma aliança contigo, eu tenho um propósito contigo, então demonstra o teu amor, vamos renovar. Você entendeu? Mas preste bem atenção. Aliança de sal. Como eu posso fazer uma aliança de sal com Deus? É uma aliança de sal. É para ter vitórias, é para ter conquistas. Eu não estou falando da aliança de sangue para salvação, não. Não confunda. Isso aqui não tem nada a ver com ser salvo ou não ser. Tá? Isso aqui não é para você ser salvo. Isso aqui é para você vencer as batalhas, as guerras. Para você ter Jeová Sabaote lutando ao seu favor, junto com você. Tá bom? Preste atenção. Como fazer uma aliança de sal? Levítico capítulo 2, versículo 13. E todas as tuas ofertas dos teus alimentos temperarás com sal, e não deixará faltar a tua oferta de alimento o sal da aliança com teu Deus. Em todas as tuas ofertas você vai oferecer o sal. Por que o sal? O sal
ele é um dos elementos. Eu até anotei também aqui uma explicação de um teólogo muito conhecido, João Calvino, conhece? O pessoal do calvinismo aí que gosta, né? Então, depois eu vou ler o comentário dele aqui acerca do que Jesus fala lá em Marcos capítulo 9 sobre o sal, tá? Mas preste bem atenção. O sal da aliança. Era comum e até hoje é comum para os judeus oferecer dentro de um bate-papo, uma conversa, para selar assunto entre eles, compromissos, eles comerem sal. Porque sal é símbolo de purificação e de conservação. E fora que é o elemento que dá o sabor ou realça o sabor dos alimentos, você sabe disso. Mas principalmente purificação. Inclusive, Calvino vai falar sobre isso, que é a purificação. Ok? O sal é um símbolo de aliança perpétua, de compromisso que não pode ser quebrado. Ok? Então, dentro do entendimento é isso. Certo? Números 18, 19. Todas as tuas ofertas alçadas das coisas santas que os filhos de Israel oferecerem ao Senhor, tenho dado a ti, aos teus filhos, às tuas filhas, contigo, por um estatuto perpétuo. Aliança de sal perpétua perante o Senhor é para ti e para a tua descendência contigo. Preste atenção. De novo a expressão aliança perpétua de sal. Compromisso. Ok? Então Davi, ele tinha essa aliança com Deus. E a aliança que o próprio texto explicou. Por quê? E você sabe, irmão, que essa aliança, ela vale até hoje. Ó, vou repetir aqui para você. 2 Crônicas 13:5. Porventura não vos convém saber que o Senhor, Deus de Israel, deu para Davi para sempre a soberania, o governo, né, sobre todo Israel. Hoje, irmão, todo mundo sabe que os judeus, que é judeus, tem os levitas, os benjamitas e outros das outras tribos. Cadê eles? Quem é que está lá em Jerusalém morando? A maioria é judeus, que vem da tribo de Judá, da descendência de Davi. Eles que estão no governo até hoje, eles que permaneceram, porque esta tribo, este povo, né? E os levitas também, que os levitas, como eles ficavam espalhados entre as tribos, morando entre as tribos, tem muitos deles lá ainda também originais, tá? Os levitas originais. Recentemente eu fiquei sabendo que descobriram, acho que a tribo de Benjamim lá na Índia, descendentes originais, porque eles se espalharam, você sabe, né? Então, pouco a pouco estão encontrando eles por aí, certo? Então, pela uma aliança de sal, até hoje isso acontece na linhagem de Davi. É coisa forte, irmão. Por que tu acha que ele era um vencedor em todas as batalhas dele? Nas guerras que ele ia? Aliança de sal. Na oferta ele oferecia a aliança de sal. Ok? Jesus fala da aliança de sal entre as pessoas, porque era comum a aliança de sal entre as pessoas também. Você que desejar vai fazer uma aliança de sal aqui comigo. E nós com Deus. Por que comigo? Por que eu tenho que chamar para mim também? Porque o meu propósito é fazer os 30 dias de oração com você. O meu propósito é gerar esse conteúdo aqui para você. Então a minha aliança é essa, que você vai ter a minha oração, eu vou estar orando por você. Em contrapartida, você vai estar orando também.
E você vai fazer essa aliança com o Senhor. Nós vamos levantar uma oferta de sacrifício, uma oferta que representa a aliança de sal. Lógico que é para você que crê e você que quer. Tá bom? Preste atenção. O compromisso que as pessoas tinham umas com as outras. Marcos capítulo 9, versículo 49 e 50. Jesus diz o seguinte: porque cada um de vós será salgado com o fogo, e cada sacrifício será salgado com sal. Bom é o sal, mas se o sal se tornar insípido, como se temperarás? Tende sal entre vós mesmos e paz uns com os outros. Aqui Jesus fala do compromisso da aliança de sal entre as pessoas para eles viverem em paz. Repito, era comum eles fecharem acordo, alianças e juntos comerem sal, selando aquela aliança. Ou algum objeto, alguma coisa que tinha sal. Eles faziam isso e era continuamente normal para eles, entendeu? João Calvino diz acerca dessa passagem de Marcos o seguinte, todo homem será salgado com fogo e sal. Segundo a narrativa de Marcos, o nosso Senhor, tendo falado em fogo eterno, no versículo anterior, que é em Marcos 9,48, ele exorta o seu próprio povo a oferecer-se para Deus, para ser temperado com fogo e sal, para que possamos ser sacrifícios devotos. Ele já está indo além, né? Falando de uma vida sacrificial, com sal, perpétua. Mas ele diz, salgar com fogo é uma frase incorreta. Mas como o sal e o fogo possuem as mesmas qualidades de purificação e refino, os crentes não podem recusar serem purificados pelo fogo e pelo sal. Uma vez que, sem este tempero, eles não podem ser santos para Deus. E ele alude a uma passagem da lei, que aí ele vai citar justamente o versículo que a gente leu, entendeu? Que é de Levítico 2, versículo 3, ou seja, na mente de Calvino, de João Calvino, quando Jesus cita essa passagem, ele está lembrando de Levítico 2,13, tá? Ele tem isso em mente, e o versículo é que toda a oblação da oferta de carne temperará com sal, e o sal da aliança do teu Deus não faltará na tua oferta. Com todas as tuas ofertas oferecerá o sal, tá? Então, na ideia de João Calvino, quando Jesus fala sobre Marcos ser salgado, ele tem em mente esse texto do Antigo Testamento, tá bom? Aliança uns com os outros. Eu anotei aqui. Agora, Esdras capítulo 4, versículo 14. Agora, pois, consideramos que comemos o sal do palácio, isto é, somos assalariados do rei, e não nos convém ver a desonra da sua majestade. Estamos enviando este aviso formal ao rei. Olha aqui, consideramos que comemos o sal do palácio, isso é, somos assalariados do rei. Eles tinham um contrato monetário de serviço, de trabalho, que quando eles foram contratados para trabalhar para o rei selou esse contrato de trabalho comendo sal. E a partir do momento que eles comem sal continuamente, eles estão dizendo, nós estamos renovando o nosso compromisso com o rei, de honrar o rei, de respeitar o rei. Ele diz aqui, de não desonrar sua majestade, o compromisso deles. Então eles levam a pé da letra. E isso foi selado com o quê? Com sal. Inclusive a palavra sal, no latim, salarium, né? Olha aqui, sal, salarium.
no português salário. A palavra salário veio de sal, porque antigamente se pagava até mesmo com sal, era uma moeda de troca. Tinha gente que recebia por seu trabalho sal, porque era algo precioso, caro na época, né? Ó, os árabes usam as expressões até hoje. Existe sal entre nós? Eles conversando, existe sal. Ou seja, quando eles falam, existe sal entre nós, eu tenho algum acordo com você? Eu tenho alguma ligação com você? Alguma empatia com você? Alguma conexão? É comum os árabes, né, dizerem uns para os outros. Por exemplo, o maridão árabe falando para sua esposa, eu te amo como sal. Porque o sal para eles, irmãos, é algo sério. Como o sal representa na Bíblia algo perpétuo, entendeu? Está dizendo, eu te amo para sempre. É basicamente isso, entendeu? Eu te amo como sal. Eu vou citar aqui várias outras passagens do uso do sal. Colossenses 4:6, sobre as palavras. A vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para que saibais que, como vos convém, responder a cada um. Tá? O sal dentro do entendimento de usar as palavras. Em Ezequiel 16:4, eu não vou ler os versículos aqui por diante, não, eu vou só citar. Inclusive tem um tal famoso de banho de salmoura, tá? Em Ezequiel 16:4 diz que as crianças recém-nascidas eram pegadas e banhava essas crianças dentro de uma bacia com sal, que é conhecido como o banho de salmoura, para matar ali as bactérias, tá? Ezequiel 16:14, o uso do sal. O uso do sal também no meio agrícola. Isaías 30:24, que era usado para enriquecer o grão, e o grão que seria o nutriente dos animais, entendeu? O grão com o sal que os animais comiam. Por exemplo, o texto diz assim, ó, os bois e os jumentos que lavram o solo comerão a forragem e o sal espalhado. Então, eles misturavam aquilo dali para enriquecer o grão e o animal comer, ficar bom, bonito, dar leite e assim sucessivamente. Em Jó capítulo 6, versículo 6, fala sobre usar o sal na culinária para temperar o ovo. Inclusive ele põe a clara do ovo, que o que realça, o que dá sabor à clara é o sal. Se não tivesse o sal na clara do ovo, não tem sabor nenhum. Então, este é o sal no sentido geral. Agora, nós vamos partir para a parte final do entendimento. E o sal como um instrumento de batalha espiritual. Como é que nós vamos invocar o zelo de Deus, a fúria de Deus, Jeová Sabaote, que está armado, furioso? Como? E por que vale de sal? Como é que a gente vai fazer o vale de sal se o vale de sal não existe mais hoje? Existe, né, na verdade, até hoje. Muitos lugares. Mas você vai ver a aplicação agora do sal dentro de um contexto espiritual e também de batalha espiritual. Tá bom? Ó, o sal como símbolo de juízo de Deus, tá? E estéril, quando ele quer deixar algo estéril, que não nasce, que não flui, que não... Preste atenção. Esterilidade, né? Eu vou ler o primeiro versículo que fala sobre isso. Juízes capítulo 9, versículo 45. Abimeleque desferiu violento ataque contra toda a cidade durante o dia inteiro. Depois de possuí-la, dizimou impiedosamente os seus habitantes. Destruiu toda a cidade e espalhou sal sobre toda a cidade.
ele destrói, rebenta, quebra tudo e depois semeia o sal. Porque o sal ia queimar tudo, irmão. O sal ia deixar aquele lugar estéril. Não vai plantar mais, não vai colher, não vai dar nada. Ele semeia o sal, declarando ali um juízo. Não nasce mais. Pega isso e leva para dentro do entendimento espiritual. Ok? Nos últimos vídeos, estudos que eu falei, eu citei uma história real e eu vou citar novamente porque vale. Um pastor, amigo meu, do interior de São Paulo, ele estava com a igreja bombando, cheia de gente, muita gente. E de frente da igreja dele, assim, do outro lado da rua, tinha uma outra igreja, que inclusive faz a campanha do Vale do Sal, muito conhecida, tá? Vazia, dava nada. E ele lá, ó, e glória a Deus, aleluia, e orando, e adorando, e muita gente entrando. Certo. Passou um tempo, ele começou a perceber que todas as vezes que ele ia abrir a igreja para fazer o culto, ele encontrava muito sal. E ele disse que era sal grosso, inclusive, tá? Sal grosso, independente do sal, se é grosso, se é fino, era sal grosso. E ele varria, ficou varrendo aquele negócio um tanto de dia. Ele até pensou, meu Deus, tem uns macumbeiros aqui jogando sal, não é possível sal grosso. Mas era só sal grosso. Mas se fosse macumbeiro também tinha uma velhinha, alguma coisa assim, não. E tal. No dia que eu preguei isso para ele, sobre usar o sal para dar decreto espiritual, ele entendeu. Quando ele me contou toda a história, eu falei, foi a igreja da frente que deu um decreto semeando o sal na tua porta e determinando que a tua igreja fechasse. Sabe por quê? Porque ele me contou que do nada o povo começou a sair. Foi contenda, foi briga, foi negócio. Final das contas, ele fechou as portas, teve que sair e ir para outro lugar. No final das contas, a outra igreja que usou o sal para dar um decreto contra ele, permaneceu lá, encheu de gente. Aí ele disse, meu Deus do céu, e o que eu poderia ter feito? Você poderia ter reivindicado e revertido aquilo no mundo espiritual. Ah, mas eu não sabia. Pois é, você perdeu porque você não tinha o conhecimento. Porque se você entrasse em juízo com Deus para se defender disso, dizendo que você também estava fazendo a obra. Ai, pastor, mas tem gente mal intencionada assim? Ixi, irmão. Esses dias atrás eu preguei aqui, né? Naquela campanha dos Salmos 91 que a gente está fazendo aí. Jesus explicando lá que as pessoas podem prender umas aos outros no mundo espiritual. Aquele texto que diz assim, ó, tudo que ligares na terra será ligado no céu, tudo que desligar será desligado. Ali está falando diretamente às pessoas que você pode prender e que você pode desprender. É basicamente isso. Outro assunto, tá? Mas aqui é o sal para dar juízo e decreto. Não vai nascer, não vai prosperar. Inclusive os feiticeiros, os bruxos também usam o sal grosso para isso também, né? Eles dizem que é para afastar o mal olhado, mas isso é só dentro da simpatia, porque na macumba pesada se usa o sal para dar juízos e decretos também, viu? Fazer trabalhos. Então é uma arma de batalha espiritual, que pode ser usada por um lado ou por outro. O diabo, irmão, ele copia as coisas de Deus. Você vê aqui, ó, na época da Bíblia, as pessoas já usavam isso, tá bom? Jeremias 17:6. E será como um arbusto no deserto. Não perceberás quando algum bem vai se aproximar. Pelo contrário, morarás nos lugares mais áridos do deserto, em terra salgada e desabilitada. Ou seja, terra salgada é terra que não dá nada, produz nada. Você planta, ó, faz muita força e não prospera. Tá? Uma terra amaldiçoada. E não precisa você achar sal numa terra para dizer que a sua vida financeira ou profissional está amaldiçoada. Isso está, às vezes, dentro do campo espiritual. Então tem que ser quebrado também. Deuteronômio 29:23.
Fala da terra também cheia de sal, que não prospera, que tem enxofre, tem sal, que é uma terra abrasada, que tudo que semeia lá não colhe nada. Depois você lê. Eu estou correndo aqui para a gente ganhar tempo. Ó, essa é interessante. Inclusive eu vou ter que ler aqui para você. Isso, eu vou ter que ler isso aqui. Ia pular, mas eu vou ter que ler. Deuteronômio 29, 23 diz assim, ó. Toda nação se transformará num deserto abrasador de enxofre e sal, e nada do que for semeado sobre a terra germinará, nenhuma vegetação brotará, ou se desenvolverá, será destruída, será como a destruição de Sodoma e Gomorra, de Adimá e Zeboim, que o Senhor destruiu com grande ira e furor. Deuteronômio 29, 23. Por que eu tive que ler? Porque falou de Sodoma e de Gomorra e daquela região ali. Olha só o que eu anotei aqui sobre o Mar Morto. A expressão Sodoma e Gomorra, peguei lá no Google, essa parte aqui inclusive, tá? No Wikipédia, depois você lê lá. A expressão Sodoma e Gomorra se aplica, por extensão, a 5 cidades-estados, ou seja, 5 cidades que eram países, né? Que compõem o Vale de Sidim, no Mar Morto, também chamado Mar Salgado. Sodoma, Gomorra, Adimá, Zeboim e Bela, também chamada de Zoar. O Vale de Sidim, ou Vale dos Campos, também conhecido, era descrito como um lugar paradisíaco. Irmão, pensa num lugar chique, belo, bonito, bacana, paradisíaco, já fala, né? Ocupava uma área Irmão, era uma coisa luxuosa, linda, bela, tá? O problema era os habitantes. Inclusive, eles foram para lá para já dar esse ar de beleza, de glamour, tudo, né? Então, ocupava uma área aproximadamente circular no vale inferior do Mar Morto, atualmente submerso pelas águas salgadas. A região é chamada em hebraico de Kikar, que significa bacia, a pequena península na margem oriental do Mar Salgado. É chamada em árabe de El-Lisan, que significa a língua. Desde a península de El-Lisan ao extremo do sul se estendia o Vale de Sidim. O seu fundo registra uma profundidade de 15 a 20 metros, enquanto para o norte da península do mar, viu, irmão? O fundo desce rapidamente para a profundidade de 400 metros, de água salgada, irmão, viu? E eu anotei aqui uma curiosidade, que a cada litro de água do Mar Morto existe aproximadamente 400 gramas de sal. A cada litro, 400 gramas de sal. Existem regiões do Mar Morto que as pessoas vão lá para se banhar, para curar de enfermidade da pele, e devido ao sal, eles não afundam, né? A densidade que o sal gera na água, a pessoa boia, né? É forte. Aí você fala, mas que o sal tem a ver aqui com o quê? Com o decreto. Sodoma, Gomorra, essas regiões aqui, as 5 regiões, foram destruídas e o que sobrou lá foi só o sinal. O símbolo, inclusive, né, do juízo, o sal. Então, o sal era uma das armas de destruição de Deus. Olha como é importante. Como é interessante também. Temos aqui também a famosa passagem do profeta Eliseu.
em 2 Reis 2, do versículo 20 ao 22, que eu não vou nem ler, mas eu vou citar, mas todo mundo conhece. As águas de Mara estavam poluídas, com doenças, com enfermidade. A água era tão ruim que até o solo, a terra, se usava aquela água para regar, estava morto. O profeta diz, então traz aqui um prato de sal para mim. E ele pegou o sal e jogou naquelas águas e deu um decreto, um juízo ali com o sal. E morreu ali. Toda a contaminação que havia na água morreu. E a própria terra começou a produzir. Então, você vê que é contraditório, né? Nós vimos aqui o sal sendo aplicado como juízo e decreto para matar, e nós temos aqui o profeta usando o sal agora para dar vida. Estava matando era a contaminação na água e o espírito estéril que estava na terra. Morreu. Ou seja, o oposto, o contrário. Ao mesmo tempo que mata outro, ele dá uma sentença para trazer o quê? Vida. Por que o nome da campanha é Vale de Sal? Aí nós temos aqui as batalhas de Davi. 2 Samuel, 2 Samuel, capítulo 8, versículo 1. Sucedeu depois disso que Davi feriu os filisteus e os sujeitou. E Davi tomou Medeg Amar da mão dos filisteus. Preste atenção. Aí a gente pula lá para o versículo 13 de 2 Samuel 8. Aqui, se a gente pegar, eu li aqui o primeiro versículo do 2 Samuel 8, versículo 1, 2, 3, 4, 5, 6, você vai lendo e vai vendo as vitórias. Quando chega no versículo 13, aí, entre essas vitórias, nós temos aqui o versículo 13. Também Davi ganhou nome, foi tomando fama, voltando ele a ferir os sírios no Vale de Sal, a saber, 18.000. Ele destruiu 18.000 no Vale de Sal. Um lugar de batalha, de confronto, de guerra. Davi foi e batalhou e venceu com seu exército. Depois, o descendente de Davi, Amazia, 2 Reis 14, 7. Foi Amazia que também venceu 10.000 edonitas no Vale de Sal e conquistou a cidade de Sela, que a palavra Sela significa rocha, duro, dentro de um entendimento espiritual, aquilo que é difícil, aquilo que é arrochado para mim e você vencer, né? Ele vai lá, ele batalha no Vale de Sal, aquilo que era difícil, ele vai lá e conquista, e quando ele conquista, tá vendo essa batalha, essa guerra que você está enfrentando? Então, você vai com muita dificuldade, vai e vence. Ele conquistou a cidade de Selá em combate e alterou o seu nome para Joquiteel. E a palavra Joquiteel significa subjugados por Deus. Ele foi lá no Vale de Sal, venceu todo mundo, matou os inimigos, mudou o nome da cidade, ao invés de ser Rocha, que era sinônimo de orgulho, de altivez, tal. Era o descendente dos amoreus que moravam lá, do povo da montanha, dos orgulhosos, dos que diziam que eram invencíveis. Ele foi lá, venceu todo mundo, destruiu e diz, a partir de hoje não é mais Selá, é Joquiteel. Não é mais rocha, não é mais duro, não é mais orgulho. É subjugados por Deus, tá? Pelo que a cidade é conhecida por esse nome até os dias de hoje. 2 Reis 7, 14. Amém? Pronto. Então, eu te dei aqui toda a informação bíblica, toda a revelação. Agora, daqui para frente, a gente agarrar, literalmente,
em oração. Porém, é 30 dias de oração. É o primeiro voto que você faz, é orar comigo 30 dias. A segunda coisa que você deve fazer é nesses 30 dias levantar uma oferta de sacrifício. Como sempre não. Teve uma campanha aí o ano passado que eu fiz aqui, que a gente deu valores ao voto. Mas normalmente nessa campanha ou nas outras, eu não dou valor. O que é sacrifício para você? O que é uma oferta de sacrifício? Você crê no que eu preguei, no que eu ministrei? Você crê que Davi, um dos segredos de Davi, da qual o rei Ezequias provou, eu vou vir com zelo, Ezequias, por amor a mim e o meu servo Davi. O que fez Deus, anos se passou e não esquecia Davi, como nunca esqueceu. O que é que esse cara tinha com Deus? É isso, uma aliança de sal. Deu autoridade espiritual e em todos os sentidos para Davi. Você crê nisso? No que a palavra diz? Você crê que se a gente levantar essa aliança com a oferta, aonde a gente vai estar orando a Deus e pedindo ao Senhor que dentro dessa aliança, desse compromisso, a oferta ela serve para selar esse compromisso de oração. Eu vou passar 30 dias orando por você. Além dessa palavra, esse conhecimento, eu vou orar por você. E o que você vai fazer é orar comigo. Vai seguir essas orações. Vai acompanhar esses vídeos. Que eu vou postar amanhã, o segundo dia, e amanhã não tem palavra, amanhã é mais oração, é oração e oração, oração. Você quer fazer esse voto? Você quer fazer esse sacrifício? A pergunta é, o que é sacrifício? O próprio Davi, ele disse, eu não vou fazer sacrifício para o meu Deus, que não me custe nada. Olha o nível de comprometimento que ele tinha. E havia uma praga estabelecida em Israel que já tinha matado 70 mil pessoas. Uma peste, um vírus como o que a gente está vendo aí. 70 mil pessoas. Davi, em 3 dias, tá? Davi se levantou, consultou o Senhor e perguntou o que está acontecendo, como é que a gente dá uma reviravolta, muda esse quadro. Aí Deus falou para ele, vai no altar, em tal lugar, e faz um altar e sacrifica uma oferta para mim. Chegou lá, ele quis comprar o lugar, né, que depois se tornou o lugar onde Salomão construiu o templo, que foi a casa do Senhor. E olha aí, o cara quis dar tudo de graça. Não, Davi, você não precisa comprar, eu vou te dar aqui o lote, você pode fazer, eu vou te dar até os animais para o sacrifício, você não vai precisar pagar nada, nada, vai ser de graça para ti. E ele disse, o quê? Para o meu Deus, eu não faço sacrifício que não me custe nada. Irmão, por que tu acha que ele era um cara segundo o coração de Deus? Enquanto muitos ficam brigando aí se a oferta dá, se dá ou se não dá, olha o coração dele. E ele fez um sacrifício à altura. Levanta uma oferta. O que é sacrifício para você? Hoje, na sua realidade hoje. Você tem esses 30 dias. Você não precisa fazer agora. Você tem 30 dias de oração. Inclusive, aproveite nesses 30 dias para gerar essa oferta. Vai pedindo a Deus, Senhor, traz. Abre uma porta. Me dê essa condição. Se você quiser pré-estabelecer um valor e começar a orar para Deus te dar essa condição, você tem 30 dias. Mas se você já tem um valor e que pode fazer uma oferta de sacrifício, a oferta de sacrifício é aquilo que vai te custar, aquilo que vai doer em você. Houve períodos na minha vida, graças a Deus eu passei, eu já disse aqui para os irmãos, que se eu falar assim, irmão, estou dando R$50 aqui no altar. Irmão, era sacrifício pesado, porque eu não tinha condição. É segundo as suas condições. Por que eu não gosto de dar valor, colocar valor? Tem pessoas, irmãos, que graças a Deus, se você está me ouvindo, você sabe disso. Tem pessoas que vão sacrificar R$1.000 e não é um sacrifício, porque tem muita condição, senão fica desigual. Então vai conforme o valor econômico e financeiro de cada um.
Aí cada um sabe o valor. Na Bíblia era assim. Jesus, quando foi apresentado no templo, os pais dele tiveram que levar o sacrifício. Eles levaram o sacrifício de pobre, porque eles eram pobres. 2 rolinhas e um pombo. Mas alguém que era classe média tinha que levar um carneiro. Alguém que era um rico levava boi. Entendeu? Então, era segundo o poder econômico, aquisitivo, financeiro de cada um. Então, você vai fazer o voto segundo a sua condição. Ok? E aí você pode fazer o depósito, a transferência, o Pix. Quem está de fora do país, vou deixar no final do vídeo aqui os dados bancários, vai rodar numa vinheta. Você vai anotar, tá bom? Para você enviar, se você mora fora do país, quer mandar pelo Western Union, pelo MoneyGram. Porém, você tem que avisar para a gente, ó, tá aí o código, vai lá buscar a oferta, tá bom? No WhatsApp que vai aparecer também para você. Mas preste bem atenção, aqui abaixo nas descrições do vídeo, nós temos uma maquininha na igreja para pegar ofertas e dízimo, recolher das pessoas, né? E aí a gente usa a maquininha. Essa maquininha tem um aplicativo que é o PagSeguro. Eu posso gerar links de pagamento. Aqui abaixo nas descrições você vai perceber que tem vários valores. São links de pagamento. Se você quiser usar um desses valores para fazer o seu voto, aproveite que aqui você pode gerar o boleto bancário também e pode pagar até com cartão de crédito e parcelar o seu voto. Não, eu quero fazer um voto mais expressivo. Eu tenho cartão de crédito, tenho voo. Você entendeu? Ou você pode... eu quero parcelar tantas vezes, mas não quero fazer pelo cartão de crédito, porque eu não tenho crédito, nem tenho cartão. Vou dar todo mês tanto. O importante é você fazer o voto e fazer as orações e participar da campanha. Porque nesta campanha nós iremos invocar Jeová Shabaoth. Ok? Você tem esses 30 dias para decidir. Qual é o valor? Peço o Espírito Santo para te revelar, para te mostrar. Que ele vai falar ao seu coração. Nós vamos fazer a oração da abertura agora. E eu tenho aqui, ó, na minha mão, essa vasilha com sal. Esse é o sal que eu vou levar para o monte. Todo dia você vai ver lá nos vídeos eu com essa vasilhinha aqui, com esse sal aqui. Se você quiser parar o vídeo agora e pegar o sal para a gente consagrar, faça isso agora. Ou você mesmo pode orar e consagrar. Eu vou orar aqui, vou consagrar e eu vou abrir a campanha junto com você hoje. Hoje, então, já conta como o primeiro dia de oração. É a abertura apenas, tá? Vamos fazer a abertura e na sequência a gente já consagra esse sal aqui. É o que a gente vai usar. Aí, pastor, quando eu comprar mais e colocar aqui? Não, quando você comprar mais e colocar no seu recipiente, já vai estar consagrado também. Misturando junto com o outro já. Ou quiser fazer outra oração, não tem problema. Você mesmo também pode consagrar esse sal. E ao longo dos vídeos, eu vou dando dicas. Usa esse sal aqui, faz comida com esse sal consagrado, dá para o marido. Quantos testemunhos nos outros anos a gente colheu? Lembra daquele testemunho daquela irmã da Europa que eu passei aqui? Que ela colocou, da Espanha, ela colocou no recipiente onde o povo bebia água. Uma mulher foi lá beber água e estava doente, vomitou macumba, feitiçaria, foi curada e perguntou: o que aconteceu que eu bebi essa água aqui e passei mal, vomitou, mas me aliviou. Depois a mulher descobriu que foi curada de problema no estômago. E ela disse: não, essa água aí tem um sal que eu faço a oração com o pastor e tal. Foi isso que aconteceu. Quantos milagres, quantos testemunhos já ouviu dessa campanha? Se você está aqui pela primeira vez, creia. Tá bom? Vamos orar? Eu quero que você ore comigo. Diga assim, Senhor Jesus, eu topo, eu quero participar desse desafio. 30 dias de oração, aliança de sal com o sacrifício de oferta, para o Senhor vir com a tua fúria, com teu zelo, com teu amor ardente, destruir todos os meus inimigos.
que lutam contra a minha vida amorosa, financeira, família, saúde, espiritual. E em cada um dos pontos, dos detalhes que eu vou apresentar a Ti durante essa campanha. Pessoas específicas, causas específicas, cada uma destas coisas eu vou apresentar para o Senhor me dar resposta. Senhor, eu consagro esse sal agora, que será usado como uma arma de batalha espiritual. Aonde eu semear esse sal no chão, se tornará o campo de batalha espiritual, o meu vale de sal. Para quem eu der, ou até mesmo eu, que vou comer deste sal, feitiçaria, encantamento, amarração, maldição, pecados e todas as obras do maligno serão destruídas. E todo mal não vai mais prosperar na minha vida e nem na vida das pessoas que forem tocadas, atingidas pelas minhas orações e irão se alimentar deste sal. Senhor, eu faço esse propósito contigo. E durante esses dias, me honra em nome de Jesus. Amém, meu querido? Minha querida? Isso aí. Marca o seu joinha, marca o seu gostei, deixa o seu like. Compartilhe esse vídeo com alguém. Mande lá para umas 7 pessoas, o número profético, né, da perfeição. Manda para umas 7 pessoas e chama elas para essa batalha. Vai ser forte, viu, irmãos? Vai ser poderoso. Já começou. Amanhã, 7 horas da noite, nós estaremos postando aqui o segundo vídeo neste canal e nesta página. Tá bom? Agora então você vai ficar com uma vinheta, caso você queira fazer já o seu voto. Tá bom? Eu, por exemplo, sou assim, eu já disse para os irmãos, quando eu tenho condição de fazer o voto, eu sempre faço, em todas as campanhas que tem voto, eu faço pela minha vida, pelaquilo que eu vou orar. Eu também oferto, viu? E não é na minha vida, no meu ministério, não. É no ministério que nos abençoa, como paternidade. Os irmãos sabem. Vou pegar a oferta e dar no meu próprio ministério? Estou dando para mim mesmo. Não, tem que ser na vida de outras pessoas. Pessoas que estão me abençoando. E como é eu que estou abençoando você e orando por você, você vai lançar no nosso ministério. Tá bom? Preste atenção. Eu sou assim. Quando eu já tenho uma condição, eu não brinco com isso, porque o diabo ele pode se levantar para amarrar, para dificultar. Então, se eu já tenho, eu já vou lá e faço, para não ter, né, esse negócio, essa dificuldade. Tem gente que fica segurando, prende, não, vou deixar para o final, aparece uma coisa, aí não deu, né? Aí quebra. Quebra a campanha, quebra voto, porque não cumpre. Então, você tem que cumprir. Tem muita gente faz essa campanha, essas orações aqui. Pergunta se as pessoas, o que eu ouço aqui, as pessoas que recebem, a maioria que recebe os milagres, porque ofertaram. Por exemplo, nós vamos ter 2, 3, 4, 5 mil pessoas ou até mais assistindo aqui. Tu acha que todo mundo que está participando vai dar oferta? Tem gente que faz só as orações e acha que está enganando Deus, entendeu? Ou querendo passar Deus para trás. Porque, irmão, a partir do momento que eu falo para você que não há valor específico e que é um sacrifício, eu estou dizendo que é qualquer valor. Sendo sacrifício, é qualquer valor. E às vezes muitos de nós gastamos num lanche, sacrificamos em outras coisas fúteis, bobas, tolas, e não temos coragem de lançar um sacrifício, um desafio de fé. Eu duvido, irmão.
É só uma pessoa que está num estado assim que... Você está entendendo? Então não se engane. Deus não é bobo, Ele está atento. Tem muita gente que participa desta campanha que não faz o voto. Tem que fazer para potencializar. Só oração não vai resolver nesse ponto, nessa revelação, neste entendimento. Tem que fazer o voto. Tá bom? Fique então com essa vinheta, que Deus abençoe. Amanhã nós estamos aqui para um dia de oração abençoado. Se prepara, nós vamos estar no monte orando por você. 30 dias de oração por você. Deus vai te honrar. Fiquem com Deus, um forte abraço e um beijo no coração. Os links dos pagamentos estão aqui embaixo, escolha o valor, fique à vontade, ou faça a transferência, o depósito, o Pix, fique à vontade. Você tem até o final. Deus abençoe você. Seja um mantenedor desse ministério. Deposite seu voto de fé, sua oferta, seu dízimo, nas contas bancárias ou através do Pix. Pix Bradesco, 62 984 93 3100, é celular. Pix Banco do Brasil, Pastor Eliseu Lustosa 2, @gmail.com. Pix Caixa Econômica Federal, Pastor Eliseu Lustosa, @gmail.com, ou através das contas bancárias. Banco Bradesco, agência 3756, conta corrente 86390, dígito 4. Banco do Brasil, agência 3656, dígito 0, conta corrente 30384, dígito 4. Em nome do Eliseu Lustosa da Silva. Conta da Caixa Econômica Federal, agência 1009, conta corrente 36760, dígito 5. Conta poupança da Caixa Econômica Federal, agência 1009, conta poupança 73442, dígito 3. E se você quiser fazer pelo PayPal, é pastoreliseuLustosa@gmail.com. E se você que mora fora do país, você pode estar enviando pelo Western Union, pode estar enviando o comprovante no WhatsApp 5562 984 93 3100. Desde já, agradecemos a sua contribuição e que Deus te abençoe.